Olá, meu nome é Jorge e você vai assistir agora cortes da nossa roda de conversa realizada no Dia Mundial da Água, agora em março de 2022. Nossa roda de conversa foi voltada aos nossos sócios e contou com a exposição do nosso professor e cooperado Oswaldo Ali. Eu pensei em trabalhar duas coisas que eu acho interessantes. Uma é trabalhando essa ideia de serviços ecossistêmicos e soluções baseadas na natureza, uma discussão que a gente tá começando a fazer sobre a importância e o papel estratégico que podem ter as várzeas da região metropolitana de São Paulo para o abastecimento urbano da cidade e para a produção agroecológica, porque isso garante uma água de melhor qualidade. E a outra é sobre o trabalho que a gente fez em Socorro, que foi com os agricultores. Bom, eu queria agradecer essa possibilidade da gente conversar. Eu acho que assim é legal essa conversa, nessa roda de conversa, porque a gente tem uma trajetória de trabalho juntos aí que antecede, né, o surgimento da matéria, e muitas das coisas que se faz, se conversa na matéria, também vem das experiências que a gente teve do convívio anterior, né? Então, essa questão do tema da água, ela, assim, era uma coisa que eu sempre vinha me questionando sobre a situação do uso da água, a conservação de solos e água, e como é que isso, como é e onde isso ia parar, né? Quando eu comecei a me dedicar mais a esse tema, a gente nem tinha essa discussão tão forte, quer dizer, não era tão visível para o grande público o tema das mudanças climáticas, né? E, e aí, assim, eu me interessei principalmente, comecei no mestrado, o estudo com água superficial, bacias hidrográficas, mas o doutorado ele foi mais dedicado mesmo à questão do tema da água, gestão da água, buscando entender mais o papel das águas subterrâneas na agricultura e na segurança hídrica no meio rural, né? No meu doutorado, eu fiz um trabalho de sistematizar e organizações do censo agropecuário 2006 e 2017. Um deles era analisando a questão da insegurança hídrica no meio rural, nas propriedades rurais do Brasil, e outra analisando o consumo e os principais usuários de água subterrânea na agropecuária no Brasil. Então, e daí, depois que eu terminei o doutorado, eu falei, bom, agora está na hora de começar a buscar, pensar e agir sobre esse tema, né? Então, o que eu vou apresentar, a primeira parte, é produto assim, de um trabalho que eu venho refletindo no grupo que eu participo na USP, que é o CEPAS, que é o Centro de Estudos e Pesquisas de Águas Subterrâneas, onde eu venho trabalhando essa questão da segurança hídrica na região metropolitana, e eu juntei informações que eu obtive num trabalho que eu fiz para o Instituto Escolhas, quando eles fizeram todo um trabalho sobre agricultura urbana e agricultura na região metropolitana, e eu fiz um estudo para eles sobre águas, e nas discussões internas, a primeira questão que eu levantei sobre serviços ecossistêmicos é que eles não estavam prestando atenção para um papel importante que as várzeas cumprem. Então, esse primeiro texto, eu vou apresentar um pouco essa ideia do uso sustentável das várzeas e como é que elas podem contribuir para a segurança hídrica. O segundo, aí é um caso que a gente teve de um trabalho de capacitação contratado pela Prefeitura de Socorro, no qual participamos eu, o Raimundo, e mais dois colegas da geologia, lá da hidrogeologia, que são meus colegas lá da USP, né, do doutorado. Então, aí eu vou trabalhar um caso mais aplicado. O primeiro é uma proposta em formulação a partir de alguns estudos que eu fiz e que outras pessoas fizeram. Bom, então, esse trabalho aqui, ele ainda é numa parte de concepção, a partir de somatória desse trabalho do Instituto Escolhas,
que eu fui entrevistar aqueles assentados na várzea do Mogi, em Mogi das Cruzes, ali do lado de Mogi das Cruzes, que era aquela área que era da Santa Casa, que o INCRA desapropriou e fez uma regularização fundiária naquela área, né? Quando eu fui fazer esse trabalho para o Instituto Escolhas, eu vi que a várzea era toda sistematizada, tinha todos os aparelhos para fazer a drenagem, para manter o lençol freático baixo e tal. Eu falei, caraca, aqui cabe uma visão de uso múltiplo, né? Que trabalha um papel que a várzea pode ter, garantindo uma produção agroecológica e que também pegue essa realidade de uma várzea e garanta a segurança hídrica nessa ideia dos serviços baseados na natureza. A base nossa de construção dos sistemas de abastecimento ele está baseado na construção de grandes obras. Você faz grandes represas, aquedutos, transposições, tudo envolve assim, um grande complexo de obras, que é o chamado paradigma hidráulico. Então, que você precisa de obras grandes, infraestruturas grandes e complexas para controlar a natureza. Essa é a base da infraestrutura que a gente vê em várias regiões metropolitanas, não só de São Paulo. Mas o que a gente vê? Quando veio, por exemplo, a crise de 2014 e 2015, que o sistema Cantarina chegou a 7% do seu volume, aí você começa a ver que esses sistemas, além dos custos elevados para construir, para operar, dos impactos ambientais que eles ocasionam e provocam, eles estão vulneráveis às alterações climáticas globais. Por quê? Porque se não chover, não enche. E se não encher, não tem água. Além do que, sistemas como esses de reservação de água, eles têm um outro problema, as perdas por evaporação. E um dos elementos da mudança climática é o aumento da temperatura, que levará ao aumento da evaporação da água. Para a gente ter uma ideia, a ANA apresenta um dado em 2018, os grandes reservatórios brasileiros, ou seja, não é a totalidade dos reservatórios, então a coisa é maior, perde por evaporação anualmente aquilo que a agricultura irrigada consome. Vejam, então, assim, a gente fala que a agricultura irrigada consome 70% da água e você perde um equivalente dos sistemas de represamento de água no nosso país, tá certo? Então, nesse processo de aumento das secas, aumento dos extremos e aumento da temperatura, esses sistemas, né, ligados a esse paradigma hidráulico, eles passam a ser questionados, porque eles começam a ser extremamente vulneráveis para poder enfrentar as situações que se avizinham. E aí, vejam, como eu já falei, né, em 2014 ficou clara essa fragilidade, né? Além de tudo, o sistema de distribuição e as barragens, né, tem toda essa questão das perdas, e tem a perda na rede de distribuição, que em São Paulo está em torno aí de 20%, 25%, né? E eles não prevêem outras possibilidades de fontes alternativas de água. Assim, para poder liberar o uso da água, do rebaixamento de garagem, para lavar calçada, regar planta, foi somente na crise da hídrica em 2014 que saiu um normativo possibilitando isso. Porque a pressão da Sabesp, que é um órgão público estadual por receita, ela é muito grande e isso interfere na gestão de águas, né? Também a água de chuva, quer dizer, a cidade de São Paulo chove pra caramba e essa água poderia ser retida nas construções, né, parte dessa água que precipita, e ser usada e liberada paulatinamente na rede de drenagem. A água subterrânea a mesma coisa, quer dizer, poços de água subterrânea poderiam estar participando do abastecimento com um peso maior no abastecimento e garantindo segurança hídrica na região metropolitana. Então, a cada crise, o que você pensa? Vou pegar água de Sorocaba, da bacia do Sorocaba,
vão pegar água da bacia do Vale do Ribeira, vão fazer a reversão do rio Itapanhaú, que abastece Santos, Guarujá e Bertioga. Né? Então, você começa a fazer sempre sistemas de transposição. Por quê? Porque a visão que prevalece é a visão da engenharia nesse sistema. Né? E a questão dos lobbies. Né? O sistema de engenharia ele tem um poder de influência na gestão pública muito grande, a ponto de influir no tipo de solução que se constrói. Bom, então, na crise foi isso. Quer dizer, o que se fez? Se reverteu uma parte das águas do rio Paraíba do Sul para jogar no sistema Cantareira. Se interligou a Guarapiranga, a Billings, com a região de Mogi das Cruzes. Se construiu, digamos, um anel hídrico que interliga os diferentes sistemas. Mas nós não mudamos a lógica e o planejamento do ponto de vista de pensar as fontes de água. Então, a proposição que a gente trabalha, a partir dessa ideia, desse princípio de soluções baseadas na natureza, é justamente buscar aumentar a resiliência a esses problemas que nós vamos enfrentar, diminuir enchentes e enfrentar os períodos sem chuva. Né? Então, são estratégias de intervenções de pequena e média dimensão que têm um custo social, ambiental e econômico mais baixo e que pode, em alguns casos, vir a mesclar segurança alimentar, qualidade de vida e segurança hídrica. Então, ele trata de pensar, né, o serviço ecossistêmico, solo, água e reservação de água e vegetação em cima para poder garantir infiltração e armazenamento de água com menor taxa de evaporação e permitindo que a área não seja impermeabilizada e que também o custo da alimentação nas regiões metropolitanas não subam tanto. Então, você pode pensar essa ideia das várzeas, das áreas úmidas, como um potencial de água para ser usado. E aí você avança na recuperação florestal e ambiental, e pensando também esse tema da preservação das áreas de APP. Um elemento fundamental da segurança hídrica é o solo. Por quê? Porque o solo é a caixa d'água. O solo e a zona rural, eles são a caixa d'água do abastecimento urbano. Tanto que todo mundo fala, né? Quando volta a chover, tem que chover, umedecer, para aí depois a água começar a voltar a fluir nos rios. Ou seja, está falando de todo o fluxo de uma parte do ciclo hidrológico a partir da precipitação e do afloramento da água no rio ou a infiltração dela no aquífero. Mas a grande chave disso é o solo. É ele o grande elemento a ser trabalhado na perspectiva de pensar a segurança hídrica. E quando a gente trabalha solo não impermeabilizado, isso permite a gente pensar também a questão da segurança alimentar. Então, nós estamos trabalhando com a ideia solo, recarga, armazenamento de água em aquíferos e garantindo vazão de inverno dos rios no período da seca. Então, vejam, a região metropolitana ela tem um conjunto de áreas. Quer ver, olha, aqui nesse mapa da região metropolitana, quando a gente olha essa área aqui, essas amarelas, principalmente, elas são áreas, uma parte delas são áreas de várzea. E isso permite a gente pensar justamente isso. Quer dizer, como usar essas planícies aluviais ou as várzeas do cinturão da região metropolitana, manter a produção de hortifruti aí, e, além de tudo, segundo um trabalho feito por um colega do centro do CEPAS, a gente pode chegar a ter uma produção de até 20 metros cúbicos de água por segundo. Isso, para vocês terem uma ideia, é quase uma parte enorme do que fornece o sistema Cantareira para a região metropolitana. Então, a ideia que a gente está, nesse trabalho que a gente vem pensando, né, que está construindo, é justamente
pensar essa ideia, quer dizer, a produção agrícola casada com não impermeabilização para permitir dois tipos de serviços: produção de alimentos e abastecimento, prover de água aos moradores da região metropolitana. E ela pode funcionar tanto naquelas várzeas já sistematizadas, quando chove, há todo um trabalho de drenar essa água e jogar ela no rio. Ora, essa água podia ser drenada e canalizada, porque geralmente ela tem partículas de suspensão, e ela é uma água que a qualidade ela é melhor, porque ela está numa área rural, o custo de tratamento é mais baixo, essa água poderia sofrer um tratamento e ser canalizada para o abastecimento urbano. Até porque, e é uma coisa que é interessante, a gente já tem uma infraestrutura para distribuição de água na região metropolitana construída. Então, seria organizar essa água para levar para um sistema de decantação e tratamento e colocá-la na rede, poupando dessa forma os grandes mananciais para o período da seca. Uma outra possibilidade, inclusive, é a construção de poços, como mostra aí, e o poço puxar a água do rio, porque quando você bombeia, você muda o fluxo da água. Então, em vez da água fluir da várzea para o rio, quando você põe um poço aqui, ele inverte o sentido da água. E a água passa a entrar no poço, que bombeia isso para uma rede de captação. Como ele mostra aqui em cima, olha, essa distância entre o rio e o poço, muitas vezes, em vários países, se usa esse sistema do solo como um filtro para fazer absorção, biodegradação e reações de redução de alguns possíveis contaminantes que tenham na água do leito do rio. Então, também é possível construir outros sistemas junto a esses da rede de drenagem para aumentar o volume de captado de água, bombear para entrar na rede de distribuição que faz o abastecimento domiciliar. Então, assim, esse daqui é uma das hortas que eu visitei. Se vocês olharem aqui o canto direito, vocês vão ver que quando termina os canteiros, tem uma coisa que parece um caminho. Aquilo ali é uma vala secundária de drenagem que joga, ou terciária de drenagem, que joga para uma vala secundária de drenagem que está ao fundo desse terreno. Tem todo um sistema de bombas para bombear essas águas, e isso tudo vai para uma outra rede maior e vai para o rio. Então, quando eu falo das várzeas, eu estou falando desse panorama que a gente está vendo nessa outra foto aqui. Toda essa área de várzea poderia ter seu uso cravado, impedindo a impermeabilização, de sorte a garantir abastecimento de água e segurança alimentar com alimentos saudáveis e oferta de emprego. E não só alimentos, né? Porque diminuiria de calor, né? Diminui o aquecimento, são áreas importantes de infiltração, quer dizer, um conjunto enorme de outras atividades de serviços ambientais podem ser acoplados a esse sistema, né? Então, vejam, a gente acha que é viável esse sistema, ele tem baixo custo de investimento, além de tudo, ele pode contribuir para a produção de alimentos e geração de emprego e renda, e ele chega, o potencial das várzeas, ele equivale a 70% do que é fornecido pelo sistema Cantareira, sem grandes investimentos. Então, garante a preservação das várzeas, ou seja, biodiversidade, né, da fauna, das áreas de APP, quer dizer, tem várias ações que podem ser desenvolvidas, quer dizer, todo esse processo de transição agroambiental que essas várzeas poderiam experimentar, né, para um outro modelo de desenvolvimento, buscando adaptar e enfrentar as mudanças climáticas. Bom, esse daí foi o primeiro trabalho que eu apresentei. O segundo é uma síntese do nosso trabalho em Socorro. Eu estou apresentando para vocês um resumo que a gente apresentou numa reunião do Ministério Público em Piracicaba, né? Tá isso para o comitê do PCJ. Bom, então, esse trabalho a gente fez em Socorro. Foi gestão da água no meio rural, fontes, usos, produção e conservação. Esse é um trabalho que foi organizado a partir de recursos do FEIDO, da prefeitura. E aí, assim, como é que começa, né? A equipe foram 2 agrônomos,
o Raimundo, eu, 2 geocientistas, também com especialização na área de hidrogeologia. Isso foi extremamente importante. Conhecimento hidrogeológico e geológico é uma coisa que foge, muitas vezes, ao nosso conhecimento agronômico. Então, esse trabalho ele começou em janeiro do ano passado e terminou em janeiro desse ano. Foram 12 meses. Embora, por conta da pandemia, tenha concentrado em setembro, outubro, novembro, dezembro, basicamente, né? Então, veja, o município que a gente trabalhou é um município com uma agricultura diversificada, com destaque para a produção familiar, com diferentes realidades de produtores familiares bem capitalizados a pouco capitalizados. Tem uma grande incidência sobre a geração de emprego e renda no município, a agricultura. O município é uma estância hidromineral, a água é um grande elemento de atração de turistas, e o meio rural tem uma importância muito grande, tanto no turismo quanto para a segurança hídrica local. Quando a gente começou, ele não era um DRP, mas quando a gente começou a olhar e ver o que a gente tinha feito, a gente fez um DRP. Porque a gente fez um levantamento de informações secundárias, a gente fez um conjunto de entrevistas qualitativas com agricultores, com gestores, com ONGs, com vários segmentos, conselheiros dos conselhos municipais, e aí a gente fez uma organização e devolução das informações levantadas através de uma cartilha, mas e também fez palestras. E nas palestras a gente aprofundou ainda mais o conhecimento sobre a realidade local. No relatório final, a gente apresentou algumas possibilidades de ação do poder público. E esse trabalho vem tendo uma continuidade. Então, assim, nós estamos pensando numa disciplina de extensão para os alunos da USP, principalmente na geologia e na Exalc, do pessoal fazer um trabalho, fazer uma disciplina cujo trabalho de campo é um trabalho em cima da gestão da água no meio rural. Inclusive, buscando regularização de outorgas. A gente vem conversando também com o DAEE para poder fazer esse trabalho. Quais foram as atividades desenvolvidas? Foi esse diagnóstico, com informações secundárias, informações primárias, com agricultores, a cartilha e as palestras. Quais foram os resultados? O diagnóstico mostrou a importância da agricultura e da pecuária no PIB local. E a interface que ela tem com outros setores da economia. É muito interessante você andar em Socorro, uma cidade que tem agricultura familiar diversificada, isso tem uma incidência no funcionamento do comércio. Quando a gente compara uma cidade do tamanho de Socorro com uma outra igual numa região canavieira e uma cidade de economia canavieira, você olha e vê como o comércio pouco desenvolvido. A gente, no diagnóstico, trabalhou um pouco a característica da produção e dos produtores, fizemos levantamento sobre a situação de conservação dos recursos naturais, pastagem degradada, as práticas de conservação, vegetação de APP, reserva legal, etc., outros dados. Trabalhamos com as fontes de água existentes no meio rural, né? E assim, quais eram as fontes? Nascente, poço caipira, poço tubular, cisterna, lago represa, rio, né? E nascente, não sei se eu já falei. Então, essas são as fontes, porque da onde que estão a base dessas informações que a gente usou? Foi o censo agropecuário, que eu venho trazendo essa metodologia desde que eu fiz o meu doutorado. Quais são as informações que o censo nos aporta para um trabalho com água em âmbito local. Bom, aí a gente fez uma caracterização do aquífero regional, que abarca o território de Socorro, qual era o potencial e limite dele para a segurança hídrica. Então, foi muito interessante, porque nas palestras as pessoas vinham perguntar por que o poço estava seco. E foi ótimo, porque na cartilha tinha uma explicação, nas palestras a gente reforçou essa explicação do limite de um aquífero cristalino, que é o que tem em boa parte do município, e a gente foi mostrando como é que era o aquífero, e a gente mostrava em algumas
fotos que a gente foi tirando que mostra como é o aquífero que eles têm lá. O cristalino, ele é um aquífero fissural, ou seja, é pela fissura que se faz na rocha, no rompimento da rocha e nas frestas que surgem, é que a água se armazena. Se a fissura tem uma relação com o solo, ela tem uma recarga. Agora, se a fissura não tem uma relação com o solo, ela não consegue ter recarga, porque ela é uma fissura cega, ou seja, ela não desemboca na relação com o solo, então ela não tem como armazenar água. Isso deu para explicar legal, porque são inúmeras as experiências que as pessoas têm. A gente fez uma cartilha que está aqui no site da Prefeitura de Socorro, né? E aí a gente fez 15 palestras, foram mais de 600 participantes. Foi muito interessante que a gente fez um trabalho muito legal com as escolas da zona rural. Foi muito legal também uma apresentação que a gente fez na Câmara Municipal, para os agentes de saúde, aí deu para falar da relação água e saúde, e preservação de nascentes e de fontes de água de abastecimento domiciliar e saúde. E, por último, a gente fez uma apresentação para o prefeito e os secretários municipais. E na que a gente fez para os conselheiros e algumas ONGs, também tinham vereadores da Câmara Municipal de Socorro, né? Bom, qual foi a repercussão do trabalho? A gente, assim, foi uma riqueza a quantidade de informações que a gente obteve nas palestras. Então, o que permitiu aprofundar ainda mais o diagnóstico sobre os problemas relacionados à água e quanto que o poder público municipal pode atuar. Muitas vezes os prefeitos e as prefeituras não têm ideia do que podem fazer. Então, assim, e experiências positivas e negativas. As positivas é que a gente encontrou um sistema de partilha, de uso comum da água. É comum, no município de Socorro, uma fonte de água atender 4, 6, até 12 residências. Um poço atender também 3 residências. Então, é uma prática de gestão e uso comum da água que o poder público só tem que estimular, porque isso diminui, não só diminui todo o trabalho de gestão, mas como cria vínculos. Eu lembrei muito dos trabalhos, assim, quando a gente começou as conversas com o pessoal lá em Andradina, como organizar a cooperativa, como avançar na organização da cooperativa, e a gente conversava muito sobre o tanque de leite como um local de reunir, porque, inclusive, um leite estragado no tanque ferrava todos os demais. Então, assim, era um lugar, um ponto gerador de diálogo e de necessidade de construção de pactos, né? A mesma coisa é uma nascente. Ou seja, nessa situação que a gente chegou lá, final de setembro, a situação estava muito crítica, muito crítica. Então, nossa entrevista com os agricultores foi ótima porque a situação estava péssima. E nas entrevistas e nas palestras, a molecada ela é mais franca que os pais. Então, eles falavam, quase deu pau com o vizinho, com não sei quem. Então, você começa a ter uma noção do problema, do caos que está em relação à água no meio rural. E tudo se outorga. Então, nesse processo de privatização da água, essas pessoas estão numa fragilidade fodida. E aí a gente começou a discutir a agroecologia, a agrofloresta, a conservação de solo. Tanto é que aumentou a solicitação junto à prefeitura para a construção de bacias de infiltração nas ações de conservação de estrada. E aí uma das demandas que eles agora querem também trabalhar lá é criar um serviço de conservação de solo nas propriedades rurais, né? E aí permite você estabelecer parcerias entre diferentes setores da gestão pública. Na saúde, pensando na qualidade, na educação, a informação e o conhecimento. E a Guarda Municipal, a gente descobriu que ela era o grande mediador de conflitos de água em Socorro, né? Foi muito interessante. E aí a gente sugeriu que houvesse investimento na formação desses segmentos, né? E a gente até participou de um que foi falar para os agentes de saúde. E essa é a questão central
de trabalhar a ideia que o meio rural é uma caixa d'água. E ele tem que ser a base de uma política de segurança hídrica local, que valoriza a conservação dos solos, porque solo não conservado, menos água armazenada. Menos água armazenada, inverno seco, mais problemas de conflitos entre vizinhos. Então era isso. Aproveito para pedir para você se inscrever no canal, deixe o seu like e seu comentário.